Boa noite a todos. Esperar mais alguns minutinhos, esperar alguém entrar na live para darmos por iniciado. Boa noite. Esperar alguns minutinhos, esperar mais uns 3 minutinhos aí para ver se entra mais algumas pessoas na live para darmos por iniciada a nossa doutrinária da noite de hoje. Tá fazendo ruído a live? Tá fazendo ruído? Tá fazendo ruído a live? Deve ser o ventilador aqui do quarto que está ligado. Mas tá dando pra escutar direitinho? É um ruído que incomoda ou é um ruído que tá tranquilo, assim, de escutar? Tá mais tranquilo, né? Agora parou o ruído, né? Perfeito. Desculpa eu estar um pouco desse jeito, pessoal. Eu tô com um pouco de sinusite. E aí meu nariz tá um pouco assim, então em alguns momentos da nossa doutrinária eu vou estar um pouco, com meu nariz um pouco assim, mas vai dar tudo certo, né? Caminhando com Jesus, que nós aprendemos. E também que nós melhoramos. Bom, tá tudo certinho com o meu áudio. Meu áudio tá tranquilo, tá dando pra escutar. Mas eu vou perguntar só mais uma vez, tá tudo tranquilo com o áudio? Perfeito, vou iniciar já a nossa doutrinária da noite de hoje. E eu vou iniciar com uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles. E o nome da mensagem é muito bonita, né? E faz ligação com o tema, né, da nossa palestra, que o nome da mensagem é Caminhos da Autoiluminação. O homem atinge um alto nível de evolução quando consegue unir o sentimento e o conhecimento, utilizando-os com sabedoria. Então é com essa mensagem de Joana de Ângeles que nesse momento eu convido a todos que estão assistindo a essa live a fecharem os olhos, elevar o pensamento ao alto, em agradecimento, amado Mestre Divino, de amor e de misericórdia. Nesse momento, amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, para propagar o Teu Evangelho, para internalizar dentro de nossas mentes e nossos corações todas as palavras de amor e de paz, que possamos buscar a nossa autoiluminação através das Tuas mensagens, através das Tuas palavras, dos Teus ensinamentos. Que o Senhor, ó Deus, desça uma chuva de luz sobre nosso lar, sobre nossa família, sobre nossos amigos, desafetos, e sobre também todos aqueles encarnados e desencarnados, especialmente os que pedem prece. Que o Senhor possa nesse instante, ó Pai, envolver a cada um de nós com a Tua luz e com a Tua misericórdia. Fortaleça nossos anjos guardiões, ampara aqueles mais necessitados. Que a Tua luz seja o nosso caminho de fé e de esperança.
Assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar a nossa doutrinária da noite de hoje. Eu me chamo Bernardo, sou do Centro Espírita Bezerra de Menezes e o tema da nossa palestra de hoje é falar sobre autoiluminação, sobre iluminar o coração, sobre iluminar a si mesmo. O que é iluminar a si mesmo? Iluminar a si mesmo é colocar em prática as virtudes ensinadas pelo Cristo. É a gente ter dentro de nós todas as sementes do Evangelho de Jesus e assim propagar elas através da caridade, através das ações, através das palavras, através do pensamento, que nem sempre é uma tarefa fácil, porque você se auto-iluminar, você se auto-melhorar é uma tarefa que você, que nós, no caso, também me coloco no meio, que nós devemos buscar constantemente, porque nós sabemos que vivemos em um mundo de provas e expiações, então nem sempre vai ser fácil a gente tá sempre ali cerrado nos ensinamentos do Cristo. Isso porque surgem situações na nossa vida que constantemente nos colocam à prova de que nós devemos aprender. Então, há situações na nossa vida em que acontecem porque são realmente necessárias acontecer, para que a gente possa tirar daquela tarefa, daquele aprendizado, daquela lição, um ensinamento, um aprendizado para que a gente possa sim melhorar com ele. Às vezes a gente não entende porque as dificuldades acontecem na nossa vida, e ainda por sermos espíritos ainda bastante imperfeitos, ainda bastante assim, vamos dizer até aqui ignorantes, no outro sentido, em relação aos ensinamentos de Jesus. A gente sabe o que é certo a fazer, mas muitas das vezes nós não fazemos, nós ainda caímos em erro, nós ainda caímos em tentações, mas não é algo que a gente tem que se culpar o resto da vida. Não é porque nós erramos, não é porque surgiu uma situação em que eu acabei perdendo a paciência no trânsito, eu acabei respondendo o próximo, acabei respondendo a ofensa do outro, que eu vou me condenar aquilo pro resto da vida. Você se auto-iluminar não é você se auto-condenar e você achar que tudo, qualquer coisinha eu vou me martirizar o resto da vida, vou carregar aquela culpa o resto da vida. A autoiluminação não é assim. A autoiluminação, a automelhora e o autoprogresso de nós mesmos é na caminhada com Cristo de nós percebermos o nosso erro e de nós repararmos esse erro. Olharmos, vermos e pensar. Hoje eu fiz assim, errado, mas amanhã eu já vou buscar fazer melhor. E é por meio da prece que nós conseguimos esse fortalecimento. Não nos enganemos de que Deus vai retirar da nossa vida as nossas provações. A gente ainda tem muito essa questão de pensar que Deus vai tirar da gente as nossas provações. A gente acabar e Deus tira de nós essa provação, tira de nós essa dificuldade. Mas Deus, Ele nos vai dar um mecanismo para que a gente possa passar por isso. Porque provas na nossa vida não tem como ser tiradas, gente. Porque são necessárias. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, como é que nós vamos pedir para Deus retirar as nossas provas se nós já vivemos em um mundo de provas? Então, não adianta, basicamente quase em vão. Porque as dificuldades, elas são necessárias para que a gente possa aprender com cada uma delas. O perdão, ele é necessário que a gente aprenda a perdoar e a se perdoar. A paciência, ela existe para que a gente possa exercitar em nós e exercitar com o próximo. A caridade também da mesma maneira. Porque Deus, ele é a inteligência suprema e ele está em tudo. Em cada minuto, em cada ser, em cada ponto do planeta Terra, na natureza, Deus lá está. Assim como cita o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele tem uma pergunta que ele fala, onde encontrar Deus? Aonde é que eu posso ter provas da existência de Deus? E aí os Espíritos respondem, olhe tudo à sua volta, tudo aquilo que não for criação do homem,
é obra divina. Então Deus vai estar, nem que seja num pequeno grão de areia. Deus lá está. Ele está no orvalho que cai nas flores. Deus está naquela semente da árvore que é plantada. Deus está nas nuvens, na água, no sol, na lua, nos animais, na natureza, nas plantas, nas montanhas, em todos os lugares. Aquilo como o livro dos Espíritos mesmo fala, eu acabei de falar, né? Tudo aquilo que não é criação do homem é criação de Deus. E olha que tanto presente maravilhoso nós recebemos de Deus na nossa vida. Todos os dias a gente recebe presente de Deus e muitas das vezes a gente ainda acaba não percebendo que Deus, ele é o nosso Pai maior, ele é justo e misericordioso com todos os filhos, né, que somos nós. Então, é a gente perceber e tentar ver que, né, apesar das dificuldades, apesar das provações, nós temos um Deus que sempre está conosco. Nós temos um Deus que sempre está nos amparando, nos sustentando em todos os momentos da nossa vida. E que a gente sempre pode, em cada segundo, recorrer a Ele através da prece, através da oração, através também do nosso auto-melhoria, do nosso auto-perdão. Isso porque quando nós temos a semente do Evangelho de Jesus plantadas em nossas mentes, em nossos corações, fica mais fácil da gente compreender certos erros ou certas atitudes em que nós pensamos duas vezes. Nós pensamos assim, isso daqui eu tenho que melhorar. Isso daqui eu tenho que fazer diferente. Mas nem sempre é uma tarefa fácil. Não é a gente tá aqui, a gente tá assistindo a palestra, e aí depois dessa palestra, dessa conversa, né, dessa conversa fraterna, dessa conversa, né, da noite de hoje, a gente ir para as nossas casas, para a nossa vida, e achar que vamos ser pessoas melhores do dia para a noite. Santo Agostinho, ele falava, né, que todos os dias, quando chegasse no final do dia, que a gente fosse fazer esse exame de consciência, né? Que a gente fosse rever tudo aquilo que a gente fez durante o dia, tudo que a gente fez de bom, que a gente fez de ruim, e o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente deixou de fazer hoje que a gente vai fazer amanhã. O que a gente fez de bom hoje que a gente pode fazer de melhor, o que a gente fez de ruim hoje que amanhã a gente pode fazer melhor, o que a gente pode fazer amanhã bom. Então, o nosso novo amanhecer, o dia, ele se assemelha a uma página em branco, como diz o próprio Chico Xavier. Ele se assemelha a uma página em branco que a gente escreve o nosso dia. Então, o próprio Chico mesmo fala, não vamos gastar o nosso dia, não vamos escrever a página da nossa vida com atitudes negativas, com pensamentos ruins. Vamos escrever com virtudes, com coisas boas, com esperança, com amor, com perdão, com paz, com fraternidade, com caridade. O trabalho no bem, ele também é uma forma de autoiluminação. Nas casas espíritas, nós temos trabalhos, né, que acontecem da sopa fraterna, do estudo, do ESD, que são trabalhos de autoiluminação. Né? A casa espírita, ela é um meio, né, como diz Dr. Bezerra de Menezes, diz que uma casa espírita é como se fosse um templo, né, né, onde nós estudamos, onde nós estamos lá para aprendermos um pouco das máximas morais da espiritualidade, de Cristo. É um caminho para a nossa melhoria. Se nós estamos numa casa espírita, se nós vamos para assistir uma palestra, para tomar um passe, para fazer um estudo, a gente já está dando um primeiro passo para a nossa auto-melhoria, para nosso auto-aprendizado. O estudo da doutrina espírita, ele é super importante também para a nossa autoiluminação, porque é através dele que nós vamos conhecer o que é Deus, quem foi Jesus, o que Jesus deixou para cada um de nós aqui, e o que ele quer que a gente faça.
O que a espiritualidade superior tem a nos dizer através do livro dos Espíritos, através do livro dos Médiuns, através do Evangelho e de tantas outras obras edificantes que tem a doutrina espírita. Gente, um livro espírita é incrível, é muito maravilhoso, muito. É uma leitura tão edificante que é uma leitura que a gente se ilumina através dela. A leitura espírita do Evangelho que a gente faz quando acorda, quando deita, o Evangelho no lar, é uma forma também de trazer luz para a nossa vida, não só para a gente, mas para todas as pessoas que estão à nossa volta. É uma forma da gente se auto-iluminar e aprender. Né? Poxa, o que nós estamos fazendo para consertarmos os nossos erros? O que nós estamos fazendo para que a gente possa nos tornarmos pessoas melhores? O que a gente está fazendo durante o dia que nos afasta de Deus? O que nos aproxima de Deus? Né? Divaldo Franco uma vez perguntou à sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, qual tipo de espírito ele estaria atraindo? E aí Joana de Ângeles falou para Divaldo: o que você faz durante o dia? O que você pensa durante o dia? Se aquilo que você pensa durante o dia te afasta de Deus, então você já fica mais fácil saber que tipo de espírito você está atraindo. Se aquilo que você faz, o que você fala, o que você pensa te aproxima de Deus, então você sabe que tipo de companhia você também está atraindo, que tipo de energia, que tipo de vibração está atraindo. Então, a autoiluminação ela é uma tarefa que não é fácil, mas é que ela é necessária. E quando a gente começa a entender as máximas morais do Cristo, como a gente começa a entender a moral do Evangelho, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a fazer o bem, a pensar o bem, a ler coisas boas, a assistir coisas boas, a falar coisas boas, porque as nossas palavras, nossos pensamentos também são energia, não nos enganemos. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala se transforma em energia. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está pensando, com o que a gente está falando. Tudo isso é uma forma que a gente busca, né, e que a gente tem que botar na nossa cabeça que é uma prática constante. É um exercício espiritual no pensamento, nas atitudes, nas palavras. E a doutrina espírita, como é uma doutrina consoladora, ela está aqui para nos dar o nosso sustento. Quantas e belas palavras o Evangelho nos traz. Né? Quando a gente abre o Evangelho é engraçado, né? Parece que quando a gente está passando por alguma coisa, quando a gente quer o esclarecimento de alguma coisa, a gente abre o Evangelho e ele vai cair justamente naquilo que a gente mais precisava. E aí às vezes a gente pensa, é porque é coincidência. Não, nada é coincidência, nada é por acaso. Deus sabe do que a gente está passando, a espiritualidade superior sabe o que a gente precisa, ele sabe o conselho que nós estamos precisando receber, e é através do Evangelho, através da prece que ele vai nos esclarecer esse conselho. Quando a gente pede amparo espiritual do alto, quando a gente pede força, quando a gente pede luz, quando a gente pede para Deus iluminar a nossa mente, a nossa consciência, para que ele nos ajude a passar pelas dificuldades, nós somos atendidos. Mas Deus só vai nos dar aquilo que for bom para cada um de nós. Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus na nossa vida. Às vezes a gente acaba até se zangando com Deus. Por que Senhor, por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor não realiza? Às vezes Deus mostra e a gente não percebe. Ou então não é para ser nosso. Porque a prece, ela funciona da seguinte maneira. A prece, ela é escutada, mas nem todas as preces são atendidas, tá? Todas as preces, elas são captadas, mas elas não são, nem todas são atendidas. Isso porque Deus, ele manda seus emissários, né? Ele manda seus enviados, os seus mensageiros, para receber aquelas preces, coletar aquelas preces, né? Eu costumo dizer que são os carteiros de Deus, né? Que vai ali, né, pegando de casa em casa, cada cartinha, né, a prece, no caso, de cada um, vai selecionando ali, vai recolhendo e leva as preces para Deus, e Deus vê o que for bom pra gente, ele concede a permissão para realizar. Se não for bom pra gente, ele não vai nos dar. Porque como ele é o nosso Pai, ele sabe o que é melhor para cada um de nós.
A gente pegando aqui para um exemplo do nosso dia a dia, quando o pai não vai dar para o filho o que é de ruim. Um pai não vai dar para o filho algo que ele sabe que não vai fazer bem. E é assim Deus com a gente. Como Ele é o nosso Pai e Ele nos ama infinitamente, Ele não vai dar pra gente aquilo que vai nos fazer mal. Então por que a gente não passa a compreender e a entender aquilo que Deus nos proporciona, né? Aquilo que Deus nos dá a cada um de nós nesse instante. Então, que a gente possa compreender e entender que se for bom para cada um de nós iremos receber aquela cura, nós iremos receber aquele amparo, nós iremos receber aquele socorro vindo do alto. A nossa prece vai ser atendida. Se nós pedimos, né, para Deus, para passarmos pelas dificuldades, para Ele nos dar força, fé e coragem, a nossa prece vai ser atendida por Ele. Mas nós também temos que dar o primeiro passo em sabermos que a nossa vida vai mudar se nós realmente quisermos. Se nós realmente olharmos para dentro de cada um de nós e percebermos que o único responsável por mudar a nossa vida somos nós mesmos. O Evangelho segundo o Espiritismo mesmo fala: ajuda-te que o céu te ajudará. E nessa mesma passagem de ajuda-te que o céu te ajudará, né, a espiritualidade superior fala que o único responsável pela sua mudança moral é você mesmo. Se você quer mudar moralmente, se você quer evoluir moralmente, você será o único responsável por fazer isso na sua vida. Isso quem está dizendo não sou eu, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então que a gente possa praticar o perdão, o auto-perdão, a paciência. Engraçado que a paciência é um exercício muito difícil da gente praticar, né? Principalmente no nosso dia a dia, porque tem situações em que a gente acaba meio que perdendo a paciência em algumas coisas. Haroldo Dutra, ele conta na sua palestra, ele uma vez dando uma palestra, ele contou que estava no trânsito, e aí nesse trânsito ele acabou, né, um cara passou com o carro assim, fechou ele no trânsito, e ele estava com o filho dele nesse carro. E aí o Haroldo, nessa mesma hora, a intenção dele foi o quê? Foi baixar o vidro do carro para logo xingar outra pessoa. E aí nessa mesma hora o filho dele, que estava no carro junto com ele, falou assim: papai, já pensou se essa pessoa que você vai xingar for um dos que assiste a sua palestra? Que vê você lá ensinando as máximas do Cristo. E aí na mesma hora ele desiste e pensa, né? Reflete sobre aquilo. Agora já pensou se fôssemos nós? Qual seria a nossa atitude? O que a gente iria fazer? Será que a gente iria pensar duas vezes ou será que nós iríamos cair no erro? Porque a autoiluminação é um exercício espiritual, um exercício que a gente faz constantemente na nossa vida. A gente não vai vestir a camisa da virtude e sair por aí a pessoa mais evoluída do mundo. Não vamos achar que não é porque nós temos mais conhecimento ou porque nós sabemos de algumas coisas de que outras pessoas não sabem que nós somos melhores do que elas. Isso aí já se chama já a questão do orgulho, né? Eu já tenho uma história muito interessante eu sempre gosto de contar umas histórias bem legais quando eu tô falando, né, das palestras e tudo mais, falando de algum tema. E essa questão da gente pedir força para Deus e muitas das vezes a gente acha que Deus não nos responde, tá muito na questão da gente perceber os detalhes, da gente ser sensível. A gente ainda é muito insensível ainda para perceber o amparo que Deus nos concede, né? Que a espiritualidade amiga nos concede. Essa história é bem interessante, né? De um homem que estava numa casa e recebeu um telefonema de que haveria uma enchente. Viu nos noticiários, numa notícia de um rádio, que iria ter uma enchente.
E a partir desse momento que ele soube que ia ter essa enchente, ele começou a orar constantemente, incessantemente, ele começou a orar. E aí nesse mesmo instante, a enchente veio, e ele lá orando, passou um barco a remo, falou, olha, venha, entre no barco, vai se salvar da enchente. E aí ele falou, não quero não, vou continuar aqui orando porque Deus vai me salvar. E aí o barco passou, e ele lá orando, e a água subindo, passou um helicóptero que jogou uma corda, e ele não quis ir com o helicóptero, e a água subindo, até que foi o que aconteceu, ele morreu afogado. Quando ele chegou do outro lado, no plano espiritual, chegou muito irado, né? Chegou dizendo assim, mas eu orei constantemente, eu falei com Deus todos os dias da minha vida, e por que Deus não me concedeu um amparo? Por que Deus não me mostrou um caminho? Por que Deus, sabe? E aí a espiritualidade superior fala assim para ele, mas Deus te mandou 3 sinais. Ele te mandou uma notícia por rádio, um barco a remo e um helicóptero. O que você queria que Deus fizesse mais por você? Você que não percebeu. E a gente trazendo para o nosso dia, nós somos bem isto mesmo. Às vezes a resposta de Deus está na nossa frente para a nossa solução do problema. E a gente não percebe. Às vezes vem por intermédio de alguém, de alguma coisa. É porque a gente ainda está muito assim, ainda acostumado a pensar que as coisas vão resolver só assim, de imediato. De pensar que se a gente pedir para Deus nas nossas preces paciência, no dia seguinte a gente vai acordar a pessoa mais zen do mundo. E não é assim que funciona. A gente pensa que a gente pedindo para que Deus ajude a gente a perdoar o nosso próximo, no outro dia a gente vai acordar com o coração limpo. E não é assim que funciona. As lições dos aprendizados, eles acontecem da seguinte maneira: se nós pedimos para que Deus nos conceda paciência, no dia seguinte, isso é certeza absoluta que Ele vai colocar uma pessoa para nos estressar ainda mais. É colocado uma pessoa para nos tirar ainda mais a paciência. Se nós pedimos para Deus nos ajudar a perdoarmos o nosso próximo, no dia seguinte vai ter alguém que vai fazer com que a gente sinta aquilo para que a gente pense, será que eu vou perdoar? E é assim que funciona. E é nessas horas que a gente tem que lembrar o que foi que eu pedi para Deus na noite anterior. Se Jesus, no momento da cruz, que estava sendo crucificado, é melhor pedir sabedoria do que paciência. Isso é verdade? É verdade. Se Jesus, no momento que estava lá, crucificado, né, todo mundo jogando pedras e julgando Jesus no último minuto, perdoou a todos aqueles, esqueceu as ofensas, então por que a gente também não pode ao menos tentar se esforçar? A gente pode tentar pelo menos 1%, porque eu sei que não é fácil. 1% a gente tentar. É igual a história da água, né? Diz que quando você tiver com vontade de falar alguma coisa que não seja edificante, enche a boca de água, né? Enche a boca de água. No momento que você tiver com vontade de falar alguma coisa, de xingar, de falar alguma coisa contra o próximo, ou falar mal de alguém, enche a boca de água, né? Então é basicamente isso, né? A gente encher a nossa boca de água aí das coisas, né? Pra gente não acabar faltando contra nós mesmos. Porque a gente pensa que a gente tá infligindo o outro, mas não. O mal que o outro causa a gente, ele tá causando a ele mesmo. Mas o mal que nós causamos ao outro, nós estamos causando a nós mesmos. A gente pensa que o que a gente está fazendo com o outro ali, ele que vai receber. Não, somos nós. Né? Porque a gente vai ter aquele sentimento dentro da gente que a gente não vai conseguir se perdoar. A gente vai ficar ali se remoendo todo o tempo.
E ao mesmo tempo acontece com o trabalho no bem. Quando a gente se dispõe a ajudar o outro, a colocar em prática a caridade, a gente pensa que nós... Olha como a nossa mente, a gente ainda tem uma mente ainda assim um pouco do orgulho. A gente pensa assim, meu Deus, a gente deixa o orgulho se dominar. A gente pensa que quando a gente está fazendo o bem pro próximo, a gente pensa que o outro é que está recebendo o bem. A gente já pensa, oh meu Deus, eu vou ajudar aqui esse outro tão necessitado. Mal sabemos que o mais necessitado somos nós, né? Mal sabemos que o mais necessitado daquele bem somos nós. Mas a gente ainda não entende, né? A gente ainda não entende esse quesito, essa questão. Mas a gente vai aprendendo constantemente na nossa vida, né? Através dos estudos, das preces, das orações, do entendimento, né? O Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras básicas nos trazem ensinamentos de autoiluminação perfeitos. E a nossa mente, ela é a que mais trabalha nesse processo. Porque tudo começa a partir do nosso pensamento. Nós somos formados de luzes, nós temos chakras da ponta da nossa cabeça até os nossos pés. E eles estão ali, ó. Depende de nós equilibrar cada um deles. Porque a gente pode até estar com a nossa cabeça equilibrada, mas o nosso coração não está equilibrado. E vice-versa. Nós somos energia, nós somos fontes de energia. Então que a gente possa equilibrar as nossas energias e os nossos pensamentos sempre para o bem, pensando no que é edificante. Como eu já tinha falado anteriormente, assistindo uma coisa boa, lendo uma coisa boa, falando coisas boas, porque tudo isso nos transforma e nos ensina que nós ainda temos muito o que aprender ainda com o Evangelho de Jesus, né? Porque Cristo, ele nos trouxe ensinamentos belíssimos sobre perdão, sobre fé, sobre amor e caridade. Então por que a gente não pode tirar pelo menos 1% do nosso dia para colocarmos em prática as virtudes do Evangelho do Cristo? Não é verdade? Então, gente, desculpa o latido no fundo do cachorro, tá? Se estiver atrapalhando, desculpa o latido. Para finalizar a nossa conversa da noite de hoje, eu queria ler uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes. Eu acho essa mensagem belíssima. E a mensagem fala o seguinte: nunca deserteis da luta da autoiluminação. Não vos permitais o desânimo nem o desespero. Porque a gente sabe que muitas das vezes bate aquele desânimo, bate aquela, sabe, da gente pensar que, eu nunca vou melhorar. É sempre aquele pensamento, mas a gente tem que sempre ser mais forte do que isso, colocar em prática a nossa fé em Deus e pensar, eu consigo melhorar, eu consigo me animar a cada dia. Porque a gente diz que tem fé, mas no momento que é para colocar a nossa fé em prática, a gente acaba não colocando, a gente acaba pecando em relação a isso. A gente diz que tem fé, a gente diz que eu tenho muita fé em Deus, muita fé em Jesus, mas ainda acabamos por não, no momento da dificuldade, a gente esquecer dessa fé. Não são todos. Não estou generalizando. Algumas pessoas no momento da dificuldade têm uma força e uma fé imensa. Assim como tem outras que no momento da dificuldade deixam-se abater. E aí Dr. Bezerra de Menezes continua. Cultivai a paciência, né? Como diz a nossa irmã Maia, é melhor pedir sabedoria do que paciência, né? Porque realmente é uma coisa muito difícil a gente ter paciência com o próximo. E aí, Dr. Bezerra de Menezes continua: confiar em Deus e a Ele entregar os problemas e desafios que não podeis solucionar. Porque, meus amigos, nós temos um Deus tão maravilhoso e tão misericordioso, que nos ajuda, que nos ampara e que nos fortalece em todos os momentos. Basta a gente ajoelhar as nossas almas, entregar a Ele os nossos problemas e aflições, pedindo que Ele nos auto-ilumine constantemente. E pode ter certeza que nós nunca, em hipótese alguma,
vamos ser desamparados. Então, meus irmãos, muito obrigado pelo esse convite do Centro Espírita Nosso Lar, por essas palavras, né, que foram propagadas na noite de hoje. Agradecer a todos que assistiram, que disporam desse tempo, né, por estarem aqui assistindo essa palestra, né, essa conversa. E que Deus abençoe a cada um de nós nesta noite. Então, nesse instante, eu convido a todos a fazermos a nossa prece final para finalizarmos a nossa doutrinária da noite de hoje. Mestre Jesus, Senhor Deus de amor e todos os bons espíritos, ajuda-nos no nosso processo de autoiluminação. Que a sua luz, Senhor Deus, possa derramar sobre nós uma chuva de virtudes e que com ela possamos aprender, melhorar, se auto-iluminar, como diz a palestra de hoje. Que possamos cultivar a paciência, o perdão, o amor ao próximo e saber que o Senhor Deus sempre está conosco em todos os momentos da nossa vida, mesmo que pequemos, que falhamos, porque ainda somos espíritos imperfeitos, estamos buscando o nosso progresso constantemente. E é com a tua ajuda, Senhor, que nós conseguiremos. Que possamos levar essa luz para dentro de nossos lares, para nossos dia a dia, para os nossos amigos e até mesmo os nossos inimigos. Que possamos levar um pouco dessa luz a todos aqueles irmãos que também necessitam dela, sejam encarnados ou desencarnados, os amparando e os iluminando e os socorrendo. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, nos envolva com o seu manto de luz, nos conceda uma noite iluminada e abençoada, e que a tua paz, ó Deus, nos fortaleça, nos guarde e nos ilumine em todos os momentos de nossas vidas. Nos proteja, nos afaste dos maus pensamentos e de todo o mal. Nos fortalece com a tua luz, com teu amor e com a tua graça. E desta feita, encerramos a nossa doutrinária da noite de hoje com a tua permissão, Senhor, e a permissão de todos os espíritos amigos do mundo maior. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que prece maravilhosa, meus irmãos. Então eu agradeço a todos por esse momento. Que todos possamos ficar na luz, na paz e nas bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Gratidão, gratidão, gratidão.